Boa tarde, bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Estamos aqui começando a nossa prosa. Daqui a pouco a gente vai começar. Bem-vindos, bem-vindes. Estamos aqui na nossa terceira prosa feminista, pesquisa de mulheres para mudar o mundo. Eu sou Cristina Lima e estou dando as boas-vindas a quem está chegando. A gente vai aguardar um pouquinho as nossas companheiras chegarem. O tema da pesquisa de hoje é sobre adoecimento e cuidado na vida das mulheres mães de crianças com anemia falciforme. Então eu vou chamar aqui a Uliana Gomes. A Uliana já está aqui, já vou convidá-la. Uliana. Aqui, Uliana, e a gente vai aguardar. Oi, Uliana. Boa tarde. Bem, tô aqui. Tudo bem? Encaixando. Tá certo. Você quer? Fica à vontade. A gente está esperando ainda chegar Simone. Deixa eu ver se Simone está chegando aqui. Estava falando aqui que essa é a nossa terceira prosa feminista, pesquisa de mulheres para mudar o mundo, da Universidade Livre Feminista. A gente dá as boas-vindas a quem está chegando por aqui. A proposta dessas lives é da gente fazer uma conversa, uma prosa mesmo, curta, sobre pesquisas de mulheres que estão nas academias e como que esse trabalho de pesquisa acadêmica pode colaborar com a ação das mulheres, com a ação política das mulheres, e como os movimentos também podem fazer essa troca com as pesquisas de mulheres, né? Deixa eu ver se Simone chegou. Gente, para chamá-la. Eu fui impactada como o Instagram me deixa branca. Eu tô aqui procurando um efeito. A gente fica branca mesmo. Aí eu me olhei assim, É impressionante, né? Eu tô branca. Oi, Simone. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está dando início à nossa terceira prosa feminista. E antes de eu começar, eu vou fazer uma audiodescrição da nossa live, para que quem tem alguma deficiência visual possa estar acessando a imagem que a gente tem nesse momento. Eu sou uma mulher, a gente tem uma tela dividida em três. Na parte de cima da tela, eu estou falando, eu sou Cristina Lima, eu sou uma mulher negra, tenho o cabelo encaracolado acima do ombro, uso uma blusa colorida por cima de uma blusa preta e estou usando óculos de armação escura. No canto inferior direito, no meu direito, não sei se é o direito de vocês, tá a Simone Dornelles. Simone é uma mulher branca, de cabelo ruivo, ela usa óculos de armação clara, veste uma blusa preta e ao fundo ela tem uma tela verde, uma parede verde. E do lado dela a gente tem, do lado direito, deve ser do lado esquerdo de vocês, a gente tem a Uliana. Está falhando um pouquinho a conexão de Uliana. Uliana é uma mulher negra, ela está vestindo uma blusa escura e tem uma faixa na cabeça prendendo os cabelos crespos. Uliana tá com as mãos cruzadas nesse momento e eu vou esperar um pouquinho normalizar a conexão da Uliana. E eu queria falar com vocês, enquanto normaliza a conexão de Juliana,
falar um pouquinho da proposta da prosa. Agora já chegou mais gente. A prosa feminista é um projeto que a Universidade Livre Feminista iniciou esse ano. E essa é a terceira prosa. A gente sempre faz no início de cada mês, sempre na primeira terça-feira do mês. A Uliana caiu, mas a gente vai aguardar, vou chamá-la de novo. A gente sempre faz a prosa feminista na primeira terça-feira do mês. Vamos só esperar a Uliana voltar. E nesse mês, por questões de saúde, a gente adiou em uma semana a realização dessa live. Mas a gente está aqui firme e forte e feliz de compartilhar conhecimento das mulheres no momento que a gente está vivendo tantas dificuldades, um momento de tanta brutalidade, né, que a gente vive um contexto difícil, né? Estamos perto dos 500, meio milhão de mortos de Covid, em consequência de Covid, nesse desgoverno que a gente tem, essa necropolítica. A gente tenta compartilhar as coisas boas também, né? As nossas pequenas vitórias, pequenas alegrias. E essa live ela aconteceu no momento em que a gente estava com esse projeto de compartilhar mais o conhecimento das mulheres com outras pessoas, conhecimento produzido nas academias e que... chegou Liana. E a ideia da live é justamente a gente fazer uma prosa com mais gente aqui no Instagram sobre a produção das mulheres. Então vamos esperar Oi, Eliana, caiu um pouquinho. Pronto. Então, eu esperei um pouquinho para te apresentar, que eu estava querendo que você chegasse, né? Gente, voltei a ser branca, socorro, no Instagram. Então, eu já fiz a audiodescrição, a gente tem a Simone, que está fazendo a tradução de Libras, e super agradeço, Simone, pelo teu trabalho. E, Uliana, a gente agradece a tua participação e falar rapidinho da tua trajetória, né? A Uliana Gomes, ela é cientista social, integrante da organização a Biomi aqui da Paraíba, integrante do Movimento de Mulheres Negras na Paraíba e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba também, né? Doutoranda em antropologia pela UFPB, professora de sociologia no cursinho do projeto PET, Conexões, Saberes, Acesso e Permanência de Jovens de Origem Popular na Universidade. Pesquisadora no grupo de pesquisa Saúde, Sociedade e Cultura, GRUPESC, da UFPB, e como eu já falei, ela integra a Biomi e o Projeta, História das Mulheres, Gênero, Imagem, Sertões. Bem-vindo, Liana. Vou passar a palavra para você. Você tem uma surpresa para a gente agora nesse início, né? Liana, caiu um pouco a conexão. E a discussão, enquanto normaliza a conexão da Uliana, a gente vai falar um pouquinho da proposta da live de hoje, que tratar de questões como adoecimento e cuidado de mães de crianças com anemia falciforme. Né? A anemia falciforme é uma doença invisível ainda, acho que é reflexo do racismo que a gente vive no Brasil, né, Uliana? E caiu novamente a conexão. Vamos tentar de novo, daqui a pouco ela volta. Então, a anemia falciforme é uma doença que é invisível no nosso país, né, por conta de uma estrutura que a gente sabe, um sistema racista em que a gente vive. E a proposta da pesquisa da Uliana é voltada para entender as condições das mulheres, mães de crianças com anemia falciforme.
Então, entender os aspectos do cuidado, do adoecimento, como que se lida com a falta de informações sobre a doença e como ela impacta a vida dessas mulheres. Eu vou puxar novamente, Liana. Ainda bem que a gente começou um pouquinho mais cedo, né, Simone? Pronto. Gente, meu Deus. Espero que dê certo agora. Tá caindo bastante. Vai Vocês dar conseguem certo. ouvir? Estão ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo? Liana, passar a palavra para você. Eu já fiz uma prévia te apresentei e falei um pouquinho, comecei a falar um pouquinho da tua pesquisa, mas aí a gente retoma a conversa agora. Pronto. Muito obrigada, Cristina. Inicialmente, agradecer pelo convite, fico muito grata. É um prazer falar sobre a minha pesquisa, uma pesquisa que modificou muito a minha vida, ela me impacta diretamente, tá? E eu gostaria de começar lendo um poema desse livro aqui, ó, maravilhoso, que é o Meia Lua em Mim, tá? Que é eu vou deixar depois como indicação, da Alessandra Reis, né? Que é a Falciforme em Versos. Então, para a gente começar a conversar inicialmente, né, sobre esse tema tão importante nessa tarde de hoje, eu gostaria de começar lendo esse poema para vocês. Que o poema se chama Estranha Companhia, tá? Então, quando foi que você chegou? Eu já nem me lembro, mas se tornou, mas se sentou ao lado e foi me envolvendo aos poucos. Ontem já não mais sabia se eu te pertencia ou você a mim. Foi ficando intensa, aumentando sua presença, se fazendo ouvir. Eu saía contigo e com os meus pais comigo. Dele o que pedia e nada conseguindo. Me extinguindo, eu desabaria. Desabei foi hoje. Afoguei meu pranto. Mergulhei na dor em seus braços finos. Quais como navalhas que me sufocou. Meu corpo reclama um leve espaço, seja qual for. Você não me deixa, nem com dolantina ou mesmo com morfina. Sempre se aproxima a me enlouquecer. Sei que mereço esta sua presença, esta sua tormenta, este meu sofrer, mas eu quero trégua, uma paz, quem sabe, antes que eu desabe e queira morrer. Então, nesse poema, a Alessandra ela traduz um pouco da sua dor de conviver constantemente com anemia falciforme, né? Que a gente vai estar falando ao longo dessa conversa sobre esses aspectos, né? Então, uma doença invisibilizada, né? Poucas pessoas conhecem, mas é a doença genética que mais acomete no Brasil, né? E aí, durante algum tempo, foi tida como doença de negro, né? E aí a gente já pensa dessa invisibilidade, tendo em vista a questão da nossa formação, né, enquanto sociedade brasileira, um país racista, sem racistas, né, em que a gente se diz que não há racismo no Brasil, mas constantemente as pessoas estão morrendo pelas práticas racistas, né, tanto pela mão do Estado como pela sociedade em geral. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Travou um pouco para mim aqui. Travou um Cris, pouquinho, você mas está eu me estou te ouvindo? ouvindo bem. Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? O teu áudio não interrompeu. A imagem que está oscilando um pouquinho. Você me Aqui no ouve? prédio hoje está um pouco de barulho, tá um pouco Mas tudo bem. Coisas pronto. de ao vivo. Então, essa pesquisa, ela me coloca em contato com a anemia falciforme, que até então eu também não conhecia,
né? E eu Uhum. conheço a partir do convite da minha orientadora, Edinal, na época, né? A minha orientadora no mestrado, a Edinalva Neves, que é uma das professoras da UFPB, que desenvolve pesquisa no estado da Paraíba sobre as questões voltadas para anemia falciforme. E aí, a partir daí, eu mergulho na busca de informação por essa doença que até o momento era desconhecida para mim, né? Mesmo tendo seu diagnóstico para mais de 100 anos, né? Sendo uma doença genética mais prevalente na população negra, mas que acomete também cerca de 6% da população branca. E aí a gente Tá tem falhando um um número bem pouquinho. elevado pela doença e um número acentuadíssimo de pessoas com traços. Eu acho que falhou um pouquinho. Juliana? Tem muitos produtos voltados para a doença falciforme na Paraíba, né? Mas hoje a gente já tem alguns. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá travando um pouquinho. Aí tá falhando um pouco o áudio. Pronto, agora você Ouvindo pode agora? falar, eu tô te ouvindo. Tô, tô. Você estava falando do teu percurso, né? Até Melhorou aqui? chegar. Melhorou, melhorou. Pronto. Então, eu estava falando sobre a busca, né? Na entrada na Exato. pesquisa, foi isso, né? Então, e aí eu comecei a fazer um levantamento, Travando. depois eu fui buscar informações em redes sociais, né? A minha orientadora na época me colocou em contato com algumas pessoas da ASPA, né? E aí, que é a Uhum. Associação de Portadores de Anemias Hereditárias na Paraíba. E a partir desse percurso, eu fui tendo contato com as pessoas que estavam ligadas diretamente a essa doença. Né? E aí comecei a conversar com o Zuma, com o Dalmo, com a Fabiana, né? Que são pessoas que levam à frente aqui na Paraíba a luta sobre, da anemia falciforme, a de Nancy Tenório. E aí comecei a Sim. participar de algumas reuniões, de alguns encontros no Hemocentro e fui conhecendo um pouco do diagnóstico dessas pessoas. E aí, o que me levou a pesquisar sobre as mulheres mães de criança com anemia falciforme? O meu primeiro impacto foi querer entender como que essas mães recebiam esse diagnóstico, né? Das centralidades disso é que essas mulheres só ficam sabendo do diagnóstico da doença falciforme após o nascimento do filho, né? A partir do teste do pezinho. Quando elas são convocadas porque aconteceu uma normalidade no exame e a partir dali elas começam a recebem uma ligação, são convocadas para o Arlinda Marques, né, que é o centro de referência para criança e adolescente com relação à anemia falciforme, elas passam a ser acompanhadas. E aí esse diagnóstico vai mudar totalmente a vida dessas mulheres. Por quê? Porque a partir daí elas vão precisar frequentar o hospital constantemente, elas vão precisar ter um cuidado consigo, elas vão precisar buscar informações sobre uma doença que elas também não conheciam. E assim vai enveredando a minha pesquisa com essas mulheres, Cris. Para início de conversa é Uhum. isso. E você teve esse primeiro contato, né, através tanto das pessoas que estão na militância, né, Dalmo, Fabiana, que chega esse contato com as mulheres no hospital de referência aqui em João Pessoa, e a partir daí você constrói o teu objeto, né? Como é que foi a... Você está me ouvindo, Liana? Você está me ouvindo, Liana? Vamos ver se melhora um pouquinho.
Vamos tentar. Juliana, tá me ouvindo? Tá chovendo muito aqui em João Pessoa. Nós duas estamos em João Pessoa, inclusive. Aí a internet tem dessas Eu coisas, né, Juliana? comecei a ter um pouquinho, Começou tá cortando. isso. Pronto, Não tô te sei, tá me ouvindo ouvindo agora. agora? Tá melhor? Então, aí eu queria que você Sim. falasse um pouco do teu percurso metodológico mesmo, qual foi o método que você utilizou para a pesquisa, contar um pouco para a gente como é que se deu essa exploração que você fez dentro dessa questão do adoecimento e do cuidado que as mulheres, mães de crianças de anemia falciforme, tem que se dar conta, né? Se deparam depois do diagnóstico. Então, Cris, parte da minha pesquisa foi no Centro de Triagem Neonatal, lá do Arlinda Marques, né? Então, eu fiquei... E aí eu usei a partir da... Passei a acompanhar o dia a dia dentro desse serviço e para entender um pouco como funcionava, como é que essas mães eram acionadas, como é que elas chegavam, como elas eram vistas pelo serviço de saúde, como ocorria essa primeira conversa, como as mulheres faziam um percurso cerca de 8, 9 horas de viagem para poder chegar a João Pessoa e fazer esse acompanhamento com o filho, né? E a partir daí eu fui conhecendo algumas dessas mulheres e eu cheguei aí, acho que na casa de 4 mulheres aqui na região metropolitana, né? Para conhecer, para conversar um pouco sobre elas, sobre esse dia a dia, porque na antropologia a gente se interessa pela essa questão do social, de como as pessoas estão convivendo como é que elas organizam as suas rotinas. Então, eu queria, né, naquele momento, eu quis ouvir delas como era o ser mãe, tornar-se mãe, né? Porque a gente tem muito essa coisa do mãe, amor de mãe, mas a gente sabe que ninguém nasce pronto, né? E que a gente Sim, se sim. constrói e que esse se construir não é fácil, né? Então, como é esse se construir mulher, mãe de criança com anemia falciforme? Quais foram as mudanças na vida dessas mulheres? Então, eu fiz entrevistas, fiz conversas informais, conversas por WhatsApp, encontros dentro do Arlinda Marques. Eu lembro que teve uma das mães que eu passei o dia todo com essa mãe, acompanhando o trajeto dela dentro do hospital, de como foi para ser atendido, para depois ser liberado e viajar por mais 8 horas para poder chegar em casa, né? Porque ela não era daqui de João Pessoa. E aí, ouvindo essa construção de estratégias, né? Porque ser acometido por uma doença genética, né? Como eu coloco na minha dissertação, para o resto da vida, né? Para os filhos dessas mulheres, isso mudou totalmente a rotina delas, com saída do trabalho, com modificações de hábitos, com modificações de saídas, é, com a preocupação de qual dia que pode ir ou não ao shopping, com a preocupação de qual dia ou não pode sair, qual a roupa que vai pôr na criança, a questão de ficar frio e isso trazer algumas situações, o que levar na bolsa, né? Porque não é só sair. E eu lembro que eu ouvia muito dessas mulheres a preocupação, né, que respingava nela sobre o controle social do corpo da mulher, né? E principalmente sobre esse controle do ser mãe. E eu lembro que uma disse assim: olha, às vezes não dá tempo de eu me arrumar, mas o meu filho sai de casa sempre impecável, né? Porque a mãe pode estar assim, mas o filho não. E isso me chama muita atenção para pensar esse cuidado de quem cuida, né? Eu cuido, Exato. não me sobra tempo para mim cuidar. E na maioria das vezes eu percebi que o serviço de saúde também não olhava essa mulher como alguém que precisava de cuidado. Porque a partir do diagnóstico que vai afetar o psicológico da mulher, que vai mudar a sua vida, a culpabilização dessa mulher, e aí, como eu Uhum.
nos eventos, né, companheiros dizer que a culpa era da família da mulher, mesmo sabendo-se que, né, precisa dessa combinação genética, tanto do Claro. gene da mulher como do gene do homem, para ocorrer essa coisa da anemia falciforme. Então, foi uma pesquisa muito dolorosa, sabe? Porque eu, como mulher, ficava me vendo, né, nas narrativas delas e o quanto era difícil para essas mulheres. Eram mulheres de baixa renda, né? Então, Uhum. algumas recebiam auxílio na doença, outras não, sobreviviam com alguns bicos ou com Bolsa Família e não tinha condições de ter uma frequência no trabalho, porque o cuidado com o filho demandava muita atenção e tempo que ela precisava ter em hospital. Tinha uma das mães que o filho tinha 2 anos e já tinha sido internado 17 vezes. Como que essa mulher vai manter uma frequência de trabalho, né? Então, acontecia de uma dependência do companheiro quando o companheiro estava presente nessa ação, né? E é uma pesquisa também que ela muda um pouco da minha vida, porque é no percurso dessa pesquisa, Cris, que eu me identifico como mulher negra, né? Então, é Olha. a partir até então, eu não me via enquanto mulher negra, né? Então, a partir dessa pesquisa, eu tenho acesso a produções, ao movimento de mulheres negras na Paraíba, né? Aqui através de Duvalina, de Terlúcia. Eu passo a conhecer esse movimento, eu passo a entender a relação desse movimento com a doença falciforme, né? Eu passo a entender a realidade dessas mulheres e perceber Uhum. que o marcador social de raça e gênero, o quanto interfere diretamente na condição de vida dessas mulheres e o quanto essas mulheres são negligenciadas e invisibilizadas pela política de saúde. É. Sabe, mães que são mulheres mães que são constantemente cobradas pela higiene do filho, pelo cuidado do filho, pela culpabilização das vezes que eles são internados. Eu já ouvi de alguns profissionais de saúde, ó, ele está sendo internado tantas vezes, certamente a mãe não tem os cuidados suficientes. Quando a gente sabe que não é isso, né? Que a doença falciforme, ela tem impactos diretamente, ela vai modificando e é uma doença degenerativa, né? Uhum. Pouco. Desculpa, te cortei. Juliana, você falando, eu lembrei muito da nossa prosa que aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, que foi com a Verônica, e ela traz justamente isso, né? Como o Estado se apropria do tempo das mulheres, né, nessa esfera do cuidado, e como nós, mulheres, somos impactadas e sobrecarregadas nesse processo, né? Eu acredito que no caso de mães de crianças com anemia falciforme, esse impacto deva ser. Isso deve respingar, como você falou, nas relações, né? Você tem resultados que trazem quais as consequências mais imediatas para a vida dessas mulheres? Você está falando aí da coisa do trabalho, né? Da limitação em relação ao trabalho, da sobrecarga na questão do cuidado, da culpabilização, né? Eu queria saber mais e como é que fica essa questão do cuidado numa perspectiva do feminismo, né? Que traz, que faz essa reflexão do quanto nós mulheres somos sobrecarregadas com essa demanda de cuidados, e a gente está no momento em que as mulheres estão mais sobrecarregadas ainda, né, com a questão do cuidado, né, na pandemia de Covid. Aí queria saber se você pode falar um pouco mais sobre essa experiência do cuidado e para mulheres que muitas vezes são bem jovens, né? Então, Cris, o que eu percebi é que essas mulheres, elas se colocam de lado, né? São meio que se colocam de lado, ou são colocadas de lado por todas as exigências, né? Tanto social como do Estado, desse cuidado, dessa atenção, porque é uma atenção, eu coloco como uma atenção redobrada, que meio que deixa a sua vida pessoal que parada, né? Porque Uhum. não consegue estar no meio de socializar-se, de poder sair, de poder viajar.
de conseguir ir a relações sociais como festas e demais, né? A gente já sabe que já tem toda uma cobrança pelo ser mãe, né? Depois que Uhum. você... E parece que a sociedade lhe tira a sua individualidade enquanto mulher, né? Lhe tira o Exato. direito de poder ir e... A gente já não tem, né? Com todas essas questões que acontecem sobre o corpo da mulher, mas ele intensifica após ser mãe, e aí quando você é mãe de uma criança com anemia falciforme, eu percebo que isso agrava-se mais, né? E aí eu não consegui, durante a pesquisa, perceber um cuidado mais acentuado consigo, né? Com o poder cuidar-se para cuidar, e aí cuidar-se no sentido do bem-estar dessa mulher, né? Da construção de quanto ser indivíduo que faz parte dessa sociedade, e muito na questão perceber essa coisa da manutenção do amor de mãe, sabe? Uhum. Do amor. Eu muitas vezes, quando eu descrevia sobre isso, eu era cobrada em algumas apresentações, mas o amor dessas mães. E eu disse, não é que ele não exista, ele existe, mas eu não posso utilizar esse amor para encobrir esses processos que essa mulher, eu não posso usar e dizer que ela, mas ela é mãe, ela tem que fazer. Não, é uma construção. E a gente precisa refletir sobre isso. Quantas pessoas perguntam para essas mulheres como ela está se sentindo? Uhum. Quantas pessoas param para conversar sobre como foi o arrumar-se, né? Porque a gente sabe que cuidar do cabelo, cuidar de si, cuidar da mente, poder sair, ter uma vida social, política e cultural faz parte da construção do bem-estar da gente enquanto indivíduo. O quanto essas Sim. mulheres estão tendo a oportunidade disso. E eu não Uhum. vou usar essa questão do amor de mãe para encobrir a não existência desse cuidado, né? Então, eu entendo o cuidado mais nessa perspectiva polissêmica, sabe? E holística, Cris. De pensar que o cuidado vai além dessa coisa que é pragmática do Estado, de Com certeza. você tem que fazer aquilo. Eu penso o cuidado como extremamente essencial para se manter vivo dentro dessa nossa sociedade enquanto ser, né, político, cultural que nós mulheres somos. E muitas vezes eu percebo que venho percebendo o quanto essas mulheres são deixadas no de lado, né, pela cobrança do cuidado, do Uhum. né? Isso é bem problemático, porque isso vai gerar um processo de adoecimento, né, a longo Exato. prazo. E às Uhum. vezes esquecem que a gente precisa estar bem psicologicamente, a gente precisa estar bem conosco. Quantas vezes essas mulheres vão ao médico para cuidar de si? Uhum. Ou quantas vezes ela vai a uma terapia algo de si, quantas vezes elas são acionadas para pensar sobre si. E eu acho que essa é uma das coisas que a política de saúde da população negra e para a anemia falciforme precisa pensar, sabe? Uhum. Uma política que perceba essas mulheres como indivíduos que também precisam de cuidados, e não só como Uhum. indivíduos que cuidam, né? E pensar Uhum. esse cuidado na sua amplitude, né? Não só Uhum. nessa perspectiva de ter uma doença, eu preciso tratar dessa forma, mas pensar o cuidado em sua amplitude do bem-estar enquanto indivíduo que se constrói para se manter firme dentro da sociedade. Sim. E você falando, né, dessa da necessidade do Estado, das políticas darem atenção a essas mulheres, né? Você conseguiu alguns achados que apontem para isso, ou é total a desassistência dessas mulheres? Em termos de resultados, o que que você colheu na tua pesquisa, tanto no universo dessas mulheres, mas a partir dessa vivência, o que que isso pode apontar para a ação política
em torno da saúde, da promoção da saúde da população negra e especificamente das mulheres, né, que são impactadas pela anemia falciforme, ou como mães, ou, né, de outras formas também que a doença possa estar impactando. Cris, o que eu percebi é que a política ela ainda é muito falha e que ela precisa crescer e que a luta ela precisa ser constante, porque é uma política que ainda não contempla todas as demandas desta população, sejam os acometidos, sejam essas mães que cuidam, né? Há uma ausência de investimento, principalmente na atual situação, né? De política, principalmente falando a nível nacional. Há uma ausência de investimento, há uma ausência de preparação para essa política, né? A gente tem alguns avanços? Tem, né? A gente tem algumas evoluções dentro da política voltada para pessoas com anemia falciforme? Tem. Mas o que eu percebo ainda é um acúmulo de muitas pautas e poucas pessoas para trabalhar voltadas para isso, sabe? E ainda falta investimento. Eu percebo que a ação dentro é muito na questão do cuidado imediato, sabe? Tá com a dor, tá com tal coisa, então consegue, quando consegue, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido também, Cris, é que o atendimento para crianças e adolescentes, ele é mais eficiente, pelo menos aqui em João Pessoa, mas para o adulto, não. Por exemplo, a gente tem o centro de referência para anemia falciforme para criança e adolescente no Arlinda Mar. Mas para o adulto a gente não tem. E aí, quando a gente vai pensar nessas pessoas adultas acometidas pela doença falciforme, eles enveredam por um caminho extremamente doloroso. Não só doloroso da dor, mas doloroso na busca pelo tratamento. Deparando-se com equipes de profissionais de saúde que não sabem o que é a doença, um atendimento que não é humanizado, que muitas vezes depara-se com o racismo institucional, no atendimento, e isso agrava a situação dessas pessoas. Então, é uma política que ela precisa de muita luta e de muito investimento ainda. E, assim, extremamente necessário, porque essas pessoas só conseguem sobreviver tendo o apoio dessas políticas, né? Então, acho que a pública ela precisa avançar. Ela precisa, eu diria mais, existir de forma efetiva. A gente tem muita coisa que diz que tem, mas quando a gente vai ver na prática, o que eu vejo são muitas pessoas sofrendo nas portas dos hospitais sem serem compreendidas e sem ter sua dor respeitada. Uma das coisas que se coloca muito é que essas pessoas pedem para ser vistas e ser vistas para além dessa doença, né? E para que essa dor deles sejam entendidas, né? Porque muitos são tratados como drogados, porque é uma dor tão intensa que em algumas vezes a morfina não resolve. Né? E aí você sabe que quando alguém chega a tomar morfina, é bem extremo de dor. E essas pessoas acabam sendo invisibilizadas, maltratadas, sofrendo racismo. Então, é uma dor que não é só uma dor no caráter biológico, é uma dor que é social. Né? E aí, é uma doença que precisa ser conhecida. Né? Eu sempre, quando falo da anemia falciforme, eu trago essa questão. Ela precisa ser conhecida, ela precisa ser falada. Os cursos de formação da área de saúde têm que inserir dentro das suas grades formativas questões voltadas para a anemia falciforme, porque esses profissionais vão deparar-se com essas pessoas e eles precisam estar atentos a essa condição e saber lidar com essas pessoas, né? Principalmente pautar no respeito. Liana, tem muitos comentários aqui, a gente já está perto de ir encaminhando para o final, mas eu vou trazer aqui uma pergunta da Cristiane Freire. Gostaria de saber se na pesquisa você conseguiu perceber qual a conduta médica dos e das demais profissionais de saúde quanto ao diagnóstico
às mulheres como foi a informação, como é repassada a informação. Deu para entender? Eu Está me sim. ouvindo bem? Então, o caminho é o teste hoje, né? Que a gente tenha o teste de identificação no teste do pezinho. Então, o caminho é esse, de ligar para acionar as famílias, né? Pedir para comparecer ao Arlinda Marques. E aí, geralmente, até os 6 meses ainda não se tem a comprovação de que realmente é anemia falciforme ou é apenas o traço, né? Pela questão da hemoglobina. E aí, a partir dos 6 meses é que vai ter a confirmação se que é quando diminui a hemoglobina fetal. E aí, essas pessoas, elas vão recebendo algumas informações, né? Pelo menos o que eu tive acesso, sobre o que é essa doença, quais os procedimentos. Aí se encaminha, às vezes, para o hemocentro, para fazer algum acompanhamento, para o CDMEX, para poder pegar a medicação. Então, elas são informadas sobre como se deve se encaminhar esses procedimentos. O que eu ainda vejo como insuficiente, né? Porque tem a tese da Ana Cláudia Rodrigues, que é aí de Recife, que ela fala sobre anemia falciforme em Recife. E eu tenho percebido que a política de saúde voltada para anemia falciforme em Recife, ela é bem mais ampla e desenvolvida que aqui na Paraíba. Então, há o acompanhamento genético em Recife, coisa que não acontece aqui em João Pessoa com tanta frequência, né? Pelo índice baixo de hematologistas, de especialistas que lidem com essa especificidade. São muitos desafios, Se eu né, consegui. Uliana? Conseguiu sim. Queria saber se você tem mais. A gente já está caminhando para o final, né? Porque a proposta dessas lives não é ser muito longa, mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma questão que você acha importante destacar da tua pesquisa. Queria aproveitar também, antes de te passar, informar quem está aqui assistindo, e depois essa live vai ficar gravada. E o trabalho da Uliana vai ficar, já está, inclusive, no site da Universidade Livre Feminista, como as pesquisas anteriores que a gente realizou, as prosas. Então, vocês vão poder ter acesso ao trabalho de Uliana para que possam ler e entrar mais profundamente nas questões que ela está apontando aqui. Então, Cris, eu gostaria de dizer, sempre ao final das minhas falas eu coloco para as pessoas buscarem se informar sobre a doença falciforme, né? Para quando encontrarem com alguém que tenha doença falciforme, o respeito, respeitar a dor dessa pessoa, respeitar os sintomas dessas pessoas, né? Percebê-las como pessoas, né? E aí, para os profissionais de saúde, o pedido é de respeito, né? De efetividade no serviço, porque é uma doença grave que leva à morte, né? E que traz muita dor. E deixar algumas indicações de leituras, né? Para quem quiser se aprofundar Que ótimo. na temática. E aí eu gostaria de deixar como indicação o livro da Alessandra Reis, né, que ela traduz em versos e poesias o que é ser acometida pela doença falciforme. O livro 4 décadas de Lua Minguante, que é do Elvis Magalhães, que ele vai falar do percurso dele enquanto pessoa com anemia falciforme que fez o transplante, né, e recebeu a cura. Também indicar esse livro aqui, ó, que eu acho que ainda está disponível, que é o livro Texto de Ciências Sociais, Pesquisa e Conhecimento na Interface Sociedade e Saúde, que é da organização da Edinalva. Tem um artigo meu e tem um artigo de outros colegas falando sobre doença falciforme e também outros temas ligados às nossas pesquisas. E ele é da editora UFPB, ele estava grátis para ser baixado. Eu não sei se ainda está, mas é um livro bem legal. E aí também a tese da Ana Cláudia Rodrigues, né, e produções da Ana Cláudia Rodrigues também aí de Recife, que o título da tese dela é
Compartilhando Genes, a Identidade. E identidade, orientação genética, raça e política de saúde para as pessoas com doenças falciformes e traço falciforme em Pernambuco. É uma pesquisa riquíssima. Para quem não gosta de ler, eu sempre digo, quem não gosta de ler tem outras formas de se informar também, tá? Tem as páginas do Instagram, que é a Meia Lua com Muito Amor, é Anemia Falciforme BR, o arroba da Simone Bruna, e o canal do YouTube da Simone Bruna, que eu acho muito interessante o trabalho que a Simone Bruna faz de informar, de trazer sobre o que é anemia falciforme, doença falciforme de modo geral, tá? Então, hoje a gente tem diversos canais para se informar, tanto da produção acadêmica, como a produção de literatura, como a produção audiovisual, ou para quem gosta de pesquisar no Facebook, a gente tem essas redes também. No mais, fico à disposição para quem quiser conversar comigo pelo Instagram ou mandar e-mail para que a gente converse. Leiam também a minha dissertação. Eu gosto muito, acho um trabalho, não é porque é meu, mas assim, muito, muito importante para que a gente possa entender a realidade dessas mulheres e continuo no caminho de pesquisadora sobre anemia falciforme, agora no doutorado, tentando compreender, a partir do itinerário terapêutico, como as pessoas acometidas pela doença falciforme constroem estratégias de cuidado, tá? Na busca de produzir informações, de estar aí colaborando com a diminuição dessa invisibilidade. Nossa, Juliana, super importante. Várias pessoas aqui estão falando da importância do teu trabalho, né? Super importante para visibilizar a doença, a anemia falciforme, né? E o quanto a gente ainda tem que avançar em termos de políticas públicas, de amparo do Estado e de enfrentamento ao racismo, principalmente, né? Ao racismo, ao sexismo que as mulheres também vivenciam nessa situação. Queria colocar para vocês que vou só ler aqui alguns comentários, tá? A Sofia falou, Juliana, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da pesquisa importantíssima que você vem desenvolvendo, agora já no doutorado. A Durvalina, parabéns, Juliana, seu trabalho é incrível, principalmente por abordar a doença falciforme como uma doença que precisa ser mais discutida e evidenciada no campo acadêmico, com gestores de políticas e profissionais. Enfim, Juliana, queria também, a gente combinou, né, de você passar todas essas referências para a gente, que você compartilhou aqui, não se preocupe, a gente vai estar compartilhando nos comentários da postagem dessa live, não imediatamente a gente vai postar a live, mas assim que a gente consolidar essas referências, a gente coloca lá nos comentários e também no acesso ao site. A tua dissertação está no site da Universidade Livre, e aí quem quiser acessar, a gente vai disponibilizar também o link aqui na nossa bio. Mais uma vez, agradecer muito a você pela pesquisa, por essa luta que é da população negra, né, no enfrentamento ao racismo aqui na Paraíba, e também, de uma forma geral, para a visibilidade da doença e para o enfrentamento a essas questões de gênero, de raça e de classe também, que acometem as mulheres que se veem mães de crianças com anemia falciforme e um pouco reféns dessas políticas de saúde que não percebem a população negra na sua integralidade, né? Então, queria mais uma vez agradecer a você, agradecer a Simone pela tradução em Libras. Desculpa por não poder acompanhar todos os comentários, não consegui, mas avisar mais uma vez que vai ficar gravado aqui e agradecer a vocês por estarem com a gente agora até o final. Se quiser fazer alguma consideração final, Liana? É só agradecer. Fico muito empolgada falando da minha pesquisa. É uma pesquisa que eu gosto muito. E dizer que a Duvalina também é pesquisadora na área, né? Defendeu a dissertação faz pouquinho tempo. Já está publicada para todo mundo ler. Tem a Bruna também.
a Bruna Pimentel, que também escreveu sobre a doença falciforme, e a gente aqui na Paraíba, né, enquanto pesquisadores, a gente está caminhando para produzir cada vez mais informações extremamente necessárias para colaborar com a vida dessas pessoas. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Simone, que estiveram com a gente até agora. Obrigada, Liana. Obrigada, gente. Vamos encerrar a live agora. Até o próximo mês, com a próxima prosa feminista.